aí, posso começar? Sim? Bom, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, sou Maite Celada, professora sênior da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e coordenadora do programa Interunidades Polínguas USP, Políticas Linguísticas para a Universidade de São Paulo. Em representação da comissão organizadora deste encontro, estou aqui acompanhada por um parceiro, o professor Hernandi de Souza Andrade, da Escola de Engenharia de Lorena, que foi a sede do nosso último seminário. Queremos muito dizer que estamos contentes com a participação de todas e todos os aqui presentes e a quem damos as boas-vindas para este quinto seminário sobre políticas linguísticas na Universidade de São Paulo. Boa tarde. Como a professora Maite acabou de falar, é uma imensa alegria receber cada um e cada uma de vocês aqui neste quinto seminário. Muito obrigado a todos e todas pela presença. Desejo a todos vocês um excelente evento, um excelente e produtivo evento nesses 3 dias que estaremos juntos. Obrigado. Bom, aproveitamos este momento, então, para agradecer os apoios recebidos das diversas instâncias especificadas no slide projetado. Sem esses apoios, o evento não teria alcançado o formato que nos permitirá contar com uma certa estrutura para manter o diálogo e garantir a realização dos objetivos propostos. Vocês já sabem, eu vou fazer um pequeno esclarecimento sobre quem estamos aqui. Vou fazer uma introdução recuperando informações do Polínguas entre 2021 e 2026 e, posteriormente, vamos passar a palavra, vamos pedir que as autoridades venham para a mesa, né? E teremos, então, a mesa de abertura. Aproveitamos, então, para dizer que vocês já sabem que, para participação nestes eventos, o Políngua sempre solicita a nomeação de representantes para as diversas unidades. E esses convites vão tanto para as diretorias quanto para as comissões de internacionalização, certo? Então, das várias unidades da universidade e dos diversos campos. Nesta edição, como podem ver no slide, não sei se dá para enxergar, infelizmente tivemos aí um problema de PowerPoint, mas nós estamos com a presença de 29 representantes de 23 unidades da USP, mais a representação do HU, e também contamos com a participação de 2 funcionárias técnico-administrativas do Centro de Apoio ao Professor e Estudante Estrangeiro, CAPE, da Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto. Cabe esclarecer que alguns dos representantes do interior, especialmente do campus de São Carlos, chegarão amanhã, devido a que, pelo momento que passa a nossa universidade, foi preciso considerar e fazer alguns ajustes para essas viagens. Contamos hoje também com alguns inscritos, docentes e estudantes, sobretudo, que manifestaram interesse em participar, e com as pessoas que farão parte das 2 mesas temáticas da tarde de hoje. Por fim, também estão presentes aqui as várias autoridades que aceitaram nosso convite e que em breve, após esta introdução, chamaremos para compor a mesa de abertura. Vamos então para essa introdução. No slide que projetamos estão os títulos dos 5 seminários, incluindo o que iniciamos hoje, dos 5 seminários realizados entre 2022 e 2026.
eles nos permitem falar de um processo de construção que é central no funcionamento do Polínguas dos últimos 5 anos. O título do primeiro seminário, Línguas na Universidade, por uma política linguística para a USP, registrava uma reivindicação e uma vontade que foram confirmadas pelas discussões e pelas conclusões elaboradas pelos grupos de trabalho integrados pelos representantes das comunidades participantes e que foram publicadas em nosso relatório. Frente à ausência de políticas linguísticas explícitas, se fazia necessário, naquele momento, criar uma política, criar um programa que reconhecesse que uma universidade é um espaço habitado por uma diversidade de falantes e ou de usuários e ou de agentes e, portanto, está também habitado por uma diversidade de línguas e linguagens. Esse reconhecimento nos levou a enunciar o princípio do plurilinguismo, pois ele viria a regular e reorganizar as relações entre essas línguas e linguagens na perspectiva de ir praticando intervenções sobre as desigualdades e assimetrias que caracterizam as relações entre línguas e entre falantes. Na verdade, íamos na perspectiva de não promover relações de subalternidade entre as línguas. De fato, estamos nos referindo a uma série complexa de questões. Eu me referirei agora a 2 delas como exemplo. A primeira, a necessidade de pensar quanto se ganha, reivindicamos a necessidade de pensar quanto se ganha no plano da produção de conhecimento quando projetamos que o processo de internacionalização pode ser feito em diversas e distintas línguas e que o inglês pode ter um papel importante, sem necessariamente impor relações de subalternização. Como diz Leopoldo Iribarren Barrault, da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais da França, o universalismo abstrato, que implica pensar a internacionalização em inglês, nos arranca de nossas existências, nos arranca da intrincada, frondosa e rica selva de nossas línguas e nos leva a nos comunicar em uma língua comum, vista como mera transmissão de informações. A segunda questão que gostaria de mencionar apenas como exemplo, dessa assimetria entre línguas, no primeiro caso tinha a ver um pouco com o monolinguismo do inglês, entendendo a importância do inglês, mas nessa relação que marcamos que não precisa ser de subordinidade. A segunda tem mais a ver com os monolinguismos dos Estados nacionais, sobretudo muito presentes no final do século XIX e no início do XX. Me refiro à questão de como tratar com as diversidades implica pensar os sujeitos, os nossos estudantes, os nossos docentes, os nossos funcionários, em relação com sua língua, com suas línguas. E tem uma síntese muito interessante nesse sentido, produzida por uma docente da Universidade do Chile, num evento da semana passada, que afirmava: a linguagem acadêmica não é língua materna de ninguém. Por isso, não entender faz parte de um processo que deve ser orientado na direção de garantir a permanência linguístico-discursiva e o sentido de pertencimento institucional. Tudo isso já começou a aparecer no primeiro encontro de 2022, realizado aqui no campus Butantã, e confirmou o que o grupo fundador do Polínguas, em 2021, havia previsto. A política linguística que havia que construir em nossa universidade devia ser produzida coletivamente.
nessa esteira, o próprio seminário, como modelo de trabalho, de ação, se apresentava como um espaço privilegiado, como um espaço no qual o que naquele momento chamávamos GT Políngua SUSP, Grupo de Trabalho, se expandia e funcionava como um movimento, isto é, como uma confluência de forças capazes de construir. Por isso, no segundo seminário de 2023, Línguas na Universidade e Institucionalização de uma Política, conseguimos construir entre todos os participantes das unidades presentes em Ribeirão Preto o Programa de Desenvolvimento de Políticas Linguísticas para a USP, que tinha como horizonte uma necessária e desejada institucionalização. No título do terceiro seminário, que vocês têm aí, né? Línguas na Universidade, Condicionamentos e Expansão, de 2024, realizado em São Carlos, deixamos registro do que era preciso reconhecer. As demandas cresciam e as limitações da falta de institucionalização se faziam especialmente presentes. No contexto, a quarta edição, Lorena 2025, teve como foco a formação linguística de funcionários técnico-administrativos para a internacionalização, e suas conclusões nos permitiram avanços que aparecerão um pouco mais para frente. Ora, a formulação desse quinto seminário nos permite formular uma conclusão construída ao longo destes 5 anos. Línguas na Universidade, políticas linguísticas como forma de inclusão e de afirmação de identidades. De fato, na experiência do trabalho do Políngua SUSP e, sobretudo, nestes seminários, na interlocução com os representantes das diversas unidades, a questão da linguagem foi se mostrando como central no funcionamento da universidade e também foi se revelando como um aspecto transversal, como um eixo transversal a toda a instituição, porque se vincula fortemente a possibilidade de incluir e de possibilitar que um estudante, por exemplo, permaneça no seu curso. Como já dissemos, a permanência e a afirmação identitária não se dá naturalmente como algo óbvio, automático, se dá como parte de uma construção. Esse eixo transversal atravessa a graduação, a pós-graduação, a pesquisa, a extensão e a gestão e realização do próprio processo de internacionalização. Para concluir esta introdução ao quinto seminário, nos centramos em outra ação do Políngua SUSP. Não sei se dá para enxergar bem, espero que sim. Já em maio de 2022, conseguimos, junto com o então pró-reitor, professor Aloísio Segurado, e o seu adjunto, professor Marcos Neira, criar o Programa de Iniciação e Aperfeiçoamento na Docência em Línguas, PROIAD. O programa tem por objetivo expandir e enriquecer a experiência na formação de licenciandos e, atualmente, em várias vertentes. No caso da vertente Educação Linguística, que seria a nossa, se concentra em oferecer cursos de línguas para estudantes das diversas áreas do conhecimento dos diversos campi da USP. Temos aí, né, as 4 edições com os números das línguas oferecidas, sempre entre 9 e 13 línguas. E temos também a lista das línguas que estão sendo oferecidas neste momento: alemão, árabe, armênio, chinês, coreano, espanhol, francês, hebraico, inglês, italiano, japonês, libras, russo. Seria bom destacar que as conclusões do quarto seminário, realizado em Lorena em 2025, marcaram a importância de incluir libras e, nesse sentido, já em conversações, em diálogo com a pró-reitoria de graduação, conseguimos abrir a sub-área de libras.
Ao mesmo tempo, também demos início a um programa piloto de formação linguística em inglês de funcionários técnico-administrativos, 18 pessoas alocadas na PRG. Neste momento, diria que acrescentaria que o PROIAD, na vertente Educação Linguística de 2026, conta com uma equipe de 24 bolsistas e com 18 docentes como supervisores. Os docentes são da Faculdade de Educação e da FEFERESH. Também acrescentaria que em números, nas 3 edições passadas, chegamos mais ou menos a atender 3.200 estudantes da graduação. Por fim, cabe ressaltar que os cursos de português para estrangeiros foram reformulados mediante a criação da disciplina PRG 0043, Língua e Culturas Brasileiras para Intercambistas Internacionais na USP, que vale 3 créditos e que começou a ser oferecida em 2025. Esse gesto inovador tem a ver com a necessidade de que em muitos países comece-se a detectar a importância de dar sustento às línguas nacionais no campo do ensino superior e no campo da produção de conhecimento. Para concluir, passo a palavra ao professor Erlandi, que lerá o último parágrafo do relatório do 4º seminário. Essa leitura possibilitará que entremos no espírito do 5º e também, de alguma maneira, ressoará na mesa 1, coordenada, na primeira mesa deste evento, na tarde de hoje, coordenada pelo professor André Frazão. No conjunto das reflexões suscitadas pelo 4º seminário, evidenciou-se um entendimento convergente, de natureza não apenas pragmática, circunstancial, mas também conceitual e orgânica. O reconhecimento de que há a necessidade premente de uma política de línguas integrada e contínua, orientada por diretrizes claras, inscrita de modo orgânico no horizonte das ações de ensino, pesquisa, extensão, internacionalização, inclusão e pertencimento da universidade. O Polínguas USP se apresenta como capaz de realizar tal articulação, no entanto, para isso, deve ultrapassar o estatuto atual de grupo de trabalho, para afirmar-se como instância orgânica, dotada de legitimidade política, autonomia operacional e sustentação orçamentária dentro do organograma da universidade. São Paulo, 31 de outubro de 2025. Obrigada, Erlandi. Vamos agora fazer um pequeno deslocamento aqui e chamar as autoridades para a mesa. Então, aproveitamos este momento. No espírito de participação e de colaboração que nos congrega, passamos a compor a mesa de abertura deste seminário. Assim, começamos chamando para participar, em primeiro lugar, o pró-reitor de graduação, professor Dr. Marcos Garcia Neira. Chamamos também o pró-reitor adjunto de graduação, o professor Dr. Paulo Takeo Sá. Agora chamamos o pró-reitor adjunto de pesquisa e inovação, professor Carlos Eduardo Pellegrino Serri. O
Pró-Reitor de Cultura e Extensão, professor Dr. Amâncio Jorge de Oliveira. O coordenador executivo do Gabinete do Reitor, professor Dr. Gustavo Orlando Fudava Cursi. O diretor adjunto da área de mobilidade da agência Aucani, professor Dr. Paulo Henrique Brasil. E chamamos também o diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, professor Dr. Adrián Pablo Fanjul. Por favor. Ficou um pouco apertado, não sei se preferem que a gente acenda essa luz? Sim, eu acho que sim, né? Sim. Está aí, exatamente. Então, começamos por dar a palavra ao professor Dr. Adrián Pablo Fanjul, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Alô? Tá bom? Ah, sim, dá para ouvir, tá? Bom, eu vou começar cumprimentando os colegas de mesa, os senhores pró-reitores Amâncio Nunes de Oliveira e Marcos Neira, os pró-reitores adjuntos Carlos Eduardo Pellegrino Serri e Paulo Takeo Sano, o diretor da Aucani, Paulo Henrique Brasilva, o coordenador do gabinete do reitor, Gustavo Curcio, os colegas organizadores e caras e caros colegas docentes, educadoras, educadores e estudantes e funcionários. É uma honra, como diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, estar na abertura deste 5º seminário que mostra o crescimento, o bom andamento e a diversificação do empreendimento que iniciamos em 2021. E que foi conseguindo nuclear o interesse de tantas áreas de conhecimento e já aconteceu nos campi de Ribeirão Preto, São Carlos e Lorena. Por que esta proposta, iniciada pelo GT Interunidades Polínguas, hoje coordenado pelos colegas Maite Celada e André Frazão Helene, tem atraído o interesse de unidades de todas as áreas de conhecimento? Porque conseguiu mostrar com propostas inovadoras e realizações de impacto que a política linguística atravessa todas as práticas universitárias. A introdução fizeram Maite e o colega de Lorena antecipou um pouco algo do que eu vou dizer. A política linguística não se limita a decisões como para quais línguas formamos e habilitamos profissionais ou em quais línguas mantemos nossos sites, aspectos que obviamente fazem parte. Como tem mostrado os seminários e podemos ver também na programação deste, uma política linguística para a universidade responde a problemas como quais ferramentas oferecemos a nossos intercambistas de todas as áreas de conhecimento que vão a diversos países, daí que, como explicou a professora Senada, o Projeto de Línguas tenha sido um dos primeiros empreendimentos junto da Pró-Reitoria de Graduação. Como contribuímos a melhorar as práticas de leitura e escrita acadêmica em português dos ingressantes de todas as unidades e áreas, que línguas aceitamos como proficiência para a pós-graduação, estudar dados reais sobre o impacto de publicações científicas nas diferentes línguas, as necessidades sobre língua brasileira de sinais. Estou vendo aqui nossos colegas do Departamento de Linguística que trabalham nessa área, necessidades que coloca a legislação sobre pessoas com deficiência, com cujas exigências as universidades brasileiras estão precisando cumprir cada vez mais, o português para intercambistas, o português para pessoas refugiadas,
Políticas de linguagem são também as problemáticas sobre a denominada linguagem simples na administração, sobre a linguagem nos cuidados, como poderemos ver nessa mesa que teremos amanhã, pensada a partir de profissionais da saúde. A política linguística aparece também no acesso e permanência indígena, que será tema de hoje, na sinalização em braille, nas tecnologias de acessibilidade para deficiência visual nas bibliotecas, entre outras. E são também iniciativas de extensão, como o ensino de línguas nas comunidades, ou a contação de histórias para crianças internadas no H1, que realizamos os colegas da minha faculdade. Este seminário tem, como os anteriores, o lema Línguas na Universidade, como o Pedro escreveu a Maite faz um momento, desta vez com a especificação políticas linguísticas como forma de inclusão e de afirmação de identidades. A direção da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas está à disposição para colaborar com este empreendimento e deseja a todas e todos um bom seminário. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Passamos a palavra agora ao professor Paulo Henrique Braz Silva. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria saudar o nosso pró-reitor de graduação, o professor Marcos Neira, nosso pró-reitor de Cultura e Extensão, o professor Amâncio, e, em nome deles, saudar todo o restante da mesa. Queria agradecer a Maite pelo convite. Estou aqui representando a Alcântara, então o professor Carlos Gilberto Calotti não pôde comparecer, estava em outro compromisso, e também passa boa tarde a todas e a todos. Dizer que essa iniciativa ela entra numa política de internacionalização em casa, que é uma política central da Universidade de São Paulo, então congratular as ações do Polínguas, e esse 5º seminário ele, mostra o vigor desse grupo, então uma política de longo prazo, então são 5 seminários, então mais uma vez também congratular. E vou deixar foi interessante que isso aconteceu na semana passada, eu acho que ele cabe muito bem dentro da questão desse 5º seminário. Eu não sei se vocês viram na semana passada, em Assunção, no Paraguai, que foi feita uma apresentação da Nona Sinfonia de Beethoven, Ode à Alegria, em Guarani. Foi a primeira vez que foi feita a tradução, e foi feita isso no Congresso do Paraguai. Então, eu acho que foi interessante que eu vi isso na semana passada. Quem não teve a oportunidade de assistir, assista, enfim, nas redes sociais, no YouTube, vocês conseguem ver da beleza desse evento. Então, o mundo, na atualidade, ele precisa cada vez mais de multilateralismo, e não se faz multilateralismo